Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez as nossas boas-vindas a todos vocês e aos nossos queridos sacerdotes representando aqui várias dioceses. Sejam bem-vindos mais uma vez. E você que está aí na sua casa também rezando conosco, nosso abraço amigo e fraterno nessa Semana Nacional da Família. Agora nós formamos uma grande família aqui no Santuário da Aparecida, em casa. Olha só como é que Deus nos dá a graça de, mesmo à distância, podermos nos unir agora numa só fé, num só coração. A palavra de Deus desses últimos dias, na primeira leitura, está nos apresentando o profeta Ezequiel. Ele pegou uma missão difícil, dura, num tempo em que o povo de Israel tinha sido dominado, estava escravo, e ele precisava de anunciar a esperança. Como é que você vai anunciar esperança para quem está escravo? Como é que você vai anunciar esperança para quem não é dono dos seus passos? A história de hoje nos mostra por que da escravidão. Um povo rebelde, um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. A escravidão não acontece por acaso, acontece como consequência de uma desobediência, diz a primeira leitura. Qual que é o remédio contra a escravidão? A obediência à palavra de Deus. E é isso que o profeta Ezequiel quer despertar no coração dessa gente. Fala: gente, acorda, desperta, gente. Nós estamos pensando só nos nossos projetos pessoais, esquecendo o grande projeto de Deus a nosso respeito. Então a primeira leitura está nos mostrando a necessidade de nós termos que refazer as nossas opções. E o Evangelho, nos últimos dias, sobretudo ontem e hoje, nos apresenta uma proposta. Você quer se dar bem na vida? Perdoe. O perdão é um santo remédio, não tem contraindicação e cura. O perdão cura toda malvadeza, cura toda indisposição, cura enxaqueca, cura dor de estômago. Quantas vezes a gente fica com dor de estômago porque ou não perdoou ou não foi perdoado? Não é assim? O perdão é um santo remédio. Nós estamos agora na época dos remédios, né? Tem remédio para toda a banda, tudo enquanto há fala de remédio. Então, o perdão, gente, não custa nada, não é comprado, não é alugado, não é emprestado, é doado, é de graça. Por isso é que se chama perdão, é de graça, ninguém paga por ele. O perdão, ontem Dom Orlando dizia que o perdão é uma necessidade, porque a história de ontem, Jesus dizia assim: se o teu irmão pecar contra você, chame a atenção dele, sozinho. Se ele não te atender, leve 2 testemunhas. Se ele não te atender, leve para a igreja. Agora, se ele não te atender mesmo, fala para ele: olha, meu irmão, não tem jeito. Fique aí no seu canto, eu vou tocar a minha vida, toque a sua, né? Era a história de ontem. O Pedro, que sempre é o interlocutor da comunidade com Jesus, hoje pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Se o meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes está bom? A resposta de Jesus: o perdão deve acontecer todas as vezes que se fizer necessário. Não se pode delimitar o número de vezes, porque pode acontecer que perdoando uma vez tudo se restabeleça. Pode ser que precisa se perdoar mais vezes. Tem gente que tem o costume de confessar uma vez por semana. O ano tem 52 semanas, né? Você vai multiplicando quantas vezes Deus perdoa a gente, quantas vezes a gente sente o coração pesado, né? O perdão, então, é necessidade. O perdão é a força restauradora dos laços rompidos.
Se em um casal alguém traiu o seu companheiro ou a sua companheira, se não for perdoado, o que vai acontecer com esse casal? Rompeu, acabou. Mas Jesus no Evangelho, ele fala uma frasezinha assim, muito interessante. Se não perdoar de coração. E o que é isso? Perdoar de coração. Muita gente às vezes pensa assim, olha, cada vez que eu vejo aquela pessoa, eu me lembro daquele fato, eu não perdoei de coração. Será que é isso, perdoar de coração? Não é bem isso não, viu gente? Perdoar é a gente não querer nada em troca. É a gente não perseguir a pessoa. É a gente não querer se vingar. Agora lembrar, eu vou lembrar. Enquanto vida eu tiver. Porque a nossa cabecinha aqui é um supercomputador que registra todos os fatos. Alguns a gente até coloca no arquivo morto, né? Deleta, põe lá na lixeira, como se fala no mundo da informática. Mas, quando a gente quiser recuperar, é só ir lá na lixeira e pegar. Ele está ali. Não é possível esquecer o que se viveu. Não é possível esquecer uma ofensa. Mas é possível perdoar. Eu perdoo quando eu não fico apontando assim, olha, você me fez isso. Não se esqueça que você me deve isso. Seu ingrato, sua ingrata. Aí não perdoou mesmo. Aí o coração ainda continua orgulhoso, o coração ainda continua querendo recompensa. É muito comum hoje no nosso mundo, né? Os processos, se processa por tudo, processa por isso, por aquilo, por injúria, calúnia, difamação, bababá, bababá, bababá. E na vida nós processamos o outro todo dia também, quando a gente não perdoa. Porque quando perdoa, não tem processo. O perdão, gente, restaura. Casamento rompido, como é que faz para recuperar? Perdoa. Amizade acabada, como é que faz para voltar? Perdoa. É fácil falar, padre? É muito fácil falar. Pegar esse microfone aqui e falar é bonito, né? E na hora que o coração estiver sangrando? Se eu pudesse te esganar, você logo, né? Ontem do Orlando dizia, olha, gente, o perdão é bom para quem recebe, mas é melhor para quem dá. Sabe por quê? Quando a gente perdoa, toda aquela dor interior, ela vai diminuindo. Aquela mágoa que ficou, ela vai diminuindo até cicatrizar. Depois fica a cicatriz, o que é muito natural da vida, mas apenas uma cicatriz. E a gente aprende com as cicatrizes que a gente tem no corpo, não é? Tem algumas que a gente lembra, essa daqui foi quando eu joguei bola, essa foi quando... E cada uma delas tem a sua razão de ser. O perdão restaura. Essa é a palavra. E nós estamos aqui em Aparecida vivendo a semana última de preparação para a festa dos 40 anos de restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Com certeza vocês já sabem disso, né? Vocês já estão por dentro da história, mas não custa dizer. Aí Nossa Senhora estava ali naquele lugarzinho, no dia 16 de maio de 1978, um jovem ficou aqui na igreja desde as 4 da tarde. Quando chegou 8 da noite, ele quebrou o vidro, pegou a imagem verdadeira. E ele dizia assim, o anjo me mandou devolver a imagem no rio. Coitado, era uma pessoa que estava fora do controle. E quando foram pegar a imagem, ele deixou a imagem cair. E ela foi quebrada em muitos pedaços. Deus quis mostrar para nós, com a restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nós também podemos restaurar as nossas vidas. Não importa em quantos pedaços nós estejamos quebrados, viu? E tem gente que está com a vida bem quebradinha, né? Parece aquele arroz socado no pilão. Ai, meu Deus! Gente, a história da restauração da imagem de Nossa Senhora é uma lição de vida para todos nós.
Não importa o tamanho dos pedaços, Deus vai ajuntando, Deus vai ajuntando, Deus vai ajuntando e vai nos restaurando. Próximo domingo, dia 19 de agosto, vão se completar 40 anos que a imagem voltou para Aparecida restaurada. E nós vamos fazer uma grande festa aqui em Aparecida. E queremos convidar, sobretudo, o pessoal que mora na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo e região aí pertinho. 7h30 da manhã, na Catedral da Sé, nós teremos a Missa da Restauração em São Paulo, com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scheller, vai presidir a missa. Terminado a missa, às 8h30 da manhã, nós vamos vir em carreata de São Paulo para Aparecida, trazendo a imagem de Nossa Senhora. Vamos andar por algumas ruas de São Paulo, até chegar na Marginal do Tietê, depois pegar a rodovia Presidente Dutra, e lá pelo 12h30, mais ou menos, vamos chegar aqui a Aparecida. E aqui nós faremos uma grande festa, a festa da restauração. 2h da tarde vai ser a missa oficial, a missa solene, que vai contar com a restauradora Maria Helena Chartuni, que vai estar conosco, e um que hoje é bispo emérito, que no dia em que a imagem voltou restaurada para Aparecida, ele é que trouxe a imagem nas mãos, o Dom Carlinhos. Ele vai rezar conosco. E nós queremos que você reze também conosco, aí da sua casa. Se você não puder vir a Aparecida, se você não puder ir na Catedral da Sé, queremos que todos vocês que estão aqui, se não estiverem em Aparecida, acompanhem com a gente pela TV, acompanhem com a gente pelo rádio, pela internet. Esse é um momento de muito ensinamento. E o perdão é a grande arma da restauração. No dia em que o jovem quebrou a imagem, o povo queria linchá-lo. Dom Carlinhos, que na época era um padre, ainda não era bispo, ele ficou com o jovem até a família chegar, para entregar o jovem para a família. E quando o delegado perguntou assim: padre, vocês não vão abrir um processo contra ele? Dom Carlinhos disse: não, não vamos não. Vamos perdoá-lo. O perdão restaura. Uma salva de palmas então para o perdão, uma salva de palmas para a restauração. É assim.